Fala galera, professor Virgão com vocês, Humanas na Veia, História em Cena. E o bate-papo de hoje é sobre conquista da América Portuguesa, mais conhecido como Brasil Colônia. É isso aí. Qual o cenário? Quais antecedentes? Período mercantilista. Período mercantilista é o momento dos estados modernos. Qual foi o primeiro estado moderno europeu a se formar? Portugal, século XII, sim, menino prematuro, nasceu cedo. Depois de Portugal, a Espanha, aí vamos Inglaterra, França, a Itália e a Alemanha só século XIX. Então é isso mesmo, turma, Portugal foi o primeiro estado moderno. E entendendo, após a formação de Portugal lá no século XII, que não houve participação da burguesia, segundo Cláudio Vicentino, mas sim dos nobres junto aos reis dos estados cristãos, Navarra, Leão, Aragão e Castela, perfeito? É que a expulsão dos mouros do território da Península Ibérica no século XII torna possível o surgimento de Portugal e lá no século XV da Espanha. Então, guerras de reconquista, legal? Não tem participação da burguesia. Então eu não entendo. Onde é que a burguesia entra nesse jogada aí? Século XIV, Revolução de Avis ou de Aves, como queiram. Naquele período, o último rei da dinastia de Borgonha, que começa com Dom Henriques de Borgonha, morreu sem deixar herdeiros. Então, vai haver uma união entre os tronos de Portugal e Espanha. Não é a União Ibérica de 1580 a 1640, ok? Era lá no século XIV. Então, João de Avis, apoiado pela já existente classe burguesa de Portugal, o comerciante, vai se voltar contra a Espanha. Para a burguesia portuguesa, não era interessante se anexar à Espanha, pois haveria dois estados para pagar impostos. Para a nobreza de Portugal, era sim interessante porque a Espanha tinha mais terras. No final das contas, João de Avis, apoiado pela burguesia portuguesa, ganha as guerras. E aí sim, Portugal permanece autônomo, mas agora com uma nova dinastia, não mais Borgonha, mas a dinastia de Avis. A partir daí, pessoal, é lógica e raciocínio lógico. É claro que a burguesia, a camada comerciante de Portugal, vai querer algo do Estado. E esse Estado vai apoiar o quê? As grandes navegações. Luiz Felipe Alencastro, é o vídeo de conta, chama de carreiras marítimas. É isso aí, os Estados europeus vão correr para chegar nesse novo mundo, na África, na Ásia, em busca de riquezas. Por quê? Porque no século XV a Europa está passando por uma crise financeira. As cruzadas esgotam as minas de ouro que eram possíveis ser exploradas pela tecnologia da época. Então, turma, tem que se buscar esse ouro e essas riquezas em outras regiões. Por isso, navegar é preciso. E qual é o primeiro estado que vai investir nisso? O primeiro estado que surge, Portugal. E aí sim, investindo na bússola, que já era um objeto de uso terrestre, mas agora utilizando por mar. Claro que não foi Portugal que inventou a bússola. Investindo nas técnicas de melhoria de navegação, na cartografia, tudo isso vai fazer com que Portugal seja proeminente, seja o pioneiro desse processo, seguido da Espanha. Legal? Uma coisa que está aparecendo aí no teu mapa agora, na tua tela. Vejam que o Mediterrâneo era uma área de comércio das cidades italianas, apesar de ainda não existir o país Itália. Legal? Por quê? Porque desde o final da Idade Média, quando pós-cruzadas, esse comércio se abriu, são as cidades italianas que vão tomar conta dele. Então, Portugal ou comprava das cidades italianas, que comprava da Ásia, ou buscava a sua rota. É o que os portugueses vão fazer. A sua rota, então, vai ser o périplo africano, como está aí no mapa, contornando a África e chegando até Calicut, passando pelo Cabo das Tormentas, mais tarde, Cabo da Boa Esperança, com Vasco da Gama. Legal? E aí sim, com esse roteiro aberto, vários outros navegantes vão ir em direção. Um deles é Pedro Álvares Cabral, que alguns dizem que chegou aqui por acaso, por um acidente. Hoje nós já sabemos que não foi isso. Cai por terra a ideia da descoberta pela casualidade, sim da intencionalidade.
Quando Cabral vem para cá, ele vem com 4 naus, 3 vão seguir na rota portuguesa, que foi descoberta por Vasco da Gama, e uma vem para as terras da América Portuguesa, atual Brasil. Fazer o que, pessoal? Tomar posse. É isso aí, tomar posse em 1500. Elvis, então como é que a gente pode comprovar que foi uma tomada de posse? Ok? Olha esse mapa que está aparecendo aí para vocês. Estão percebendo 2 linhas? Uma no meio do oceano, chamado de Bula Intercoetera, 1493. Ela foi traçada entre Portugal e Espanha, dividindo as terras conquistadas. O que estaria do lado direito seria português, do lado esquerdo seria espanhol. Veja que Portugal só fica com as rotas para as Índias. E a Espanha com todo o continente americano, que nem se sabia de fato que era um continente, mas que Colombo já tinha chegado aqui, tá? Navegando por Espanha desde 92. E a Bula Intercoetera é de 93. É claro que Portugal não aceita um conflito político não armado. Vai se fazer, a Igreja Católica vai intervir, vai mediar a situação e um novo acordo vai ser feito na cidade de Tordesilhas, surgindo assim o Tratado de Tordesilhas, 1494. Vamos de novo? 92, chegada de Colombo pela Espanha. 93, Bula Intercoetera. 94, Tratado de Tordesilhas. E vejam no mapa que o Tratado de Tordesilhas está cortando um pedacinho do que hoje seria o Brasil. Essa parte seria portuguesa. Ora, lógica dedutiva. Se Portugal e Espanha fizeram uma briga tão grande ao ponto da igreja e o Papa intervir, é porque eles sabiam. Eles sabiam que teria terra. E tinha sim, turma. Antes mesmo de Cabral chegar aqui em 1500, Pizon já tinha vindo. Outros navegantes já tinham navegado por aqui. É claro que já sabia da existência, não sabia se era um continente, mas tinha terras. Se tinha terras, é provável ter riqueza. Então, cai por terra a ideia da casualidade. Em 1500, Cabral vem para cá tomar posse dessas terras e não vem descobrir. Legal? Beleza? Então esse é o processo que antecede. E por que mais tarde Portugal vai querer colonizar? Calma, a gente discute isso depois. O primeiro passo, então, de Portugal, pessoal, é vir para cá para tomar posse, pois existia a pirataria e o comércio com a Ásia, aquele das especiarias, ele já estava em crise. Portugal, Espanha foram os primeiros, porém vinham outras nações. Então, por que não virar os olhos para essa possibilidade que é a América Portuguesa, atual Brasil? Entendeu? Professor Elvis John, Humanas na Veia, História e Cena, beijo no coração, valeu!